hoje vamos para ver uma história que aconteceu em 2004 em Nova Jersey, Estados Unidos. Brittany Gregory nasceu em 1º de abril de 1988 em Brick Township e foi a caçula de 5 filhos de sua família. Como resultado do divórcio de seus pais, ela foi deixada para morar com o pai, mas manteve um relacionamento próximo com todos os seus irmãos, especialmente sua irmã Brianna, que era 4 anos mais velha que ela. Na escola, Brittany provou ser uma excelente aluna e os professores presumiram que ela poderia se tornar uma estudiosa em comum. Seu sonho, porém, era se tornar uma cientista forense e estudar evidências da cena do crime. Brittany adorou seu papel de bebê da família. Sua mãe disse que ela era mimada com certeza, mas não vaidosa ou arrogante. Ela comemorou seu 16º aniversário em abril, segurando sua mãe a uma promessa que ela fez de deixá-la conseguir seu umbigo perfurado. Ela idolatrava a rainha do pop Britney Spears e tinha posteres dela pregados em seu quarto. Ela gostava de desenhos animados, ela não se cansava dos programas de TV sobre ciência forense, profissão que ela queria seguir. Ela e sua mãe costumavam sintonizar os mesmos shows e depois ligar um para o outro para conversar sobre eles enquanto assistiam. Em 2004, Brittany, de 16 anos, e sua irmã mais velha, Brianna, que tinha 20 anos, moravam com seu pai, Joe Dunn, e sua nova namorada, Lori Peterson, em uma pequena casa perto da escola. A casa do pai de Brittany foi a última da rua e estava perto de uma área de bosque. Na época, Brittany estava namorando John Fitzgerald, de 18 anos, por quase 2 anos. Ele era um cara legal que a família de Brittany aprovou, eles tinham um relacionamento muito caloroso e eram considerados o casal perfeito. No domingo, 11 de julho de 2004, a mãe de Brittany, Deborah, e sua irmã Brianna foram de carro até a cidade de South Toms River, cerca de 15 quilômetros da casa de Brittany, para visitar seu irmão mais velho e sua esposa, que tinham recentemente tido uma filha. Por volta das 20h30 daquela noite, Brittany ligou para a mãe no celular e pediu carona para a casa do namorado John. Sua voz estava muito chateada, indicando possível problemas. Sua mãe explicou que estava fora da cidade e não podia dirigir Brittany, mas disse que sua irmã Brianna poderia chegar em cerca de 1 hora. Brittany concordou e disse que esperaria por ela. Cerca de 45 minutos depois, Brittany ligou para Brianna, que estava livre, mas decidiu ligar para ela, mas a irmã dela não a atendeu. Brianna pensou que Brittany estava dormindo ou que alguém a levou para a casa de John. Quando Brianna voltou para casa na manhã seguinte, ela descobriu que Brittany não estava lá, mas suas coisas, incluindo o telefone, ainda estavam lá. Brianna especulou que talvez Brittany tivesse passado a noite na casa do namorado, mas era estranho que ela não tivesse contado a ninguém sobre isso e que ela tinha deixado o celular em casa. Não era como ela. Procurando respostas, Brianna começou a ligar para todos os amigos de Brittany para ver se alguém a tinha visto, mas ninguém sabia de alguma coisa. Depois de tentar sem sucesso entrar em contato com sua irmã, Brianna decidiu ligar para John. Ele disse que falou pela última vez com Brittany ao telefone no domingo de manhã e que eles não tinham se visto ou conversado um com o outro desde então. A amiga do pai de Brittany, Lori Peterson, que morava com eles, disse que ela voltou para casa por volta das 22 horas de domingo à noite e Brittany não estava lá. Brianna sentiu que algo estava errado e imediatamente foi à delegacia para denunciar Brittany desaparecida. A princípio, a polícia não levou as preocupações de Brianna sobre o desaparecimento da irmã a sério. Parecia que a garota simplesmente fugiu de casa ou estava passando um tempo com amigos, mas Brianna convenceu os oficiais de que ela já havia ligado para todas as amigas de sua irmã e conversado com o namorado, mas nenhum deles sabia onde Brittany poderia estar. Brianna tinha certeza de que sua irmã não poderia ter fugido de casa porque ela era uma estudante de honra e passava a maior parte do tempo na biblioteca. Brittany nunca saiu de casa sem avisar e todos os seus pertences, dinheiro e telefone, foram deixados em casa. Depois que Brianna convenceu a polícia de que sua irmã não poderia ter fugido de casa sozinha, os policiais começaram sua busca. Primeiro, eles foram para a casa onde Brittany morava para inspecionar o quarto dela e tentar encontrar algumas pistas. Eles se certificaram de que a bolsa de Brittany estava com ela. Identificação, telefone e maquiagem foram deixados no quarto. A polícia não encontrou nada suspeito no quarto dela.
Eles entrevistaram todos que moravam na casa e descartaram a possibilidade de alguém próximo a Brittany estar envolvido em seu desaparecimento. A polícia então iniciou uma busca na área ao redor da casa. Eles verificaram todas as casas da região, andaram ao redor da propriedade e conversaram com vizinhos. Eles procuraram por testemunhas que pudessem ter visto ou ouvido algo. Os policiais notaram que a casa ficava no final da rua e que havia uma área arborizada do outro lado da rua. Nenhum dos vizinhos notou algo suspeito, exceto uma mulher que disse ter visto Brittany andando pela rua em direção à casa dela na noite de sexta-feira, quando já era escuro. Isso foi 2 dias antes do desaparecimento de Brittany e a informação parecia insignificante, mas os investigadores prestaram atenção nisso. Essa informação não se encaixava na imagem de uma garota modesta que passava a maior parte do tempo na biblioteca e não saía sem permissão dos pais. O que fez Brittany sair tão tarde e ela foi autorizada a sair àquela hora, quando a polícia estava ansiosa para descobrir se Brittany era uma verdadeira garota caseira, como sua irmã a descreveu. Numerosas entrevistas policiais com sua família, vizinhos e professores revelaram que ninguém tinha algo ruim a dizer sobre a garota. Todo mundo falou muito bem dela. Enquanto conversava com a polícia, Brianna relatou que Brittany e seu namorado John tinham um relacionamento tenso ultimamente. O casal estava discutindo muito e no dia do seu desaparecimento, Brittany e John tiveram outra briga. Isso causou a Brittany estar chateada e ela queria visitar John naquela noite para fazer as pazes. Os investigadores decidiram examinar a identidade de John mais de perto. Eles o convidaram para a delegacia para ver se ele tinha visto Brittany no dia em que ela desapareceu. John relatou que seu último telefonema com Brittany foi no domingo de manhã. Naquela hora, ele estava na praia com amigos e Brittany ficou chateada porque ele foi lá sem ela. Eles discutiram sobre isso e não falaram desde então. Também revelou que ele terminou com Brittany há alguns dias, mas ela não conseguiu aceitar, mesmo sabendo que ele já está namorando outra garota, o que John afirmou que ele não tinha planos de sair com Brittany naquela noite e não sabia que ela estava vindo para sua casa. O motivo da separação deles foi o boato de que Brittany beijou outro cara na festa, embora John não tenha visto isso. Por causa disso, ele decidiu terminar com ela e começar a namorar outra garota. Ele viu Brittany pela última vez em 10 de julho, um dia antes de ela desaparecer, quando ela lhe entregou uma carta expressando seu desejo de manter a amizade. Os detetives pediram a John permissão para olhar a carta que Brittany havia escrito, e ele entregou para eles. Na carta, Brittany pediu desculpas por seu comportamento e por ter partido o coração de John. Ela também pediu que ele permanecesse amigos. John parecia genuinamente preocupado que Brittany não tivesse sido encontrada ainda. A polícia não tinha provas ligando John ao desaparecimento de Brittany, e depois que ele passou com sucesso em um teste de detector de mentiras, ele foi retirado da lista de suspeitos. No entanto, John contou aos detetives um detalhe importante. Ele disse que Brittany costumava ir à casa dele pela floresta atrás da casa de seu pai. A história do desaparecimento de Brittany tornou-se cada vez mais complicada. Os detetives começaram a se perguntar se Brittany teria tentado chegar à casa de John naquela noite, que ficava a cerca de 1 quilômetro da casa de seu pai através da floresta. Já estava escuro, e ela poderia se perder ou encontrar problemas ao longo do caminho. A polícia iniciou uma busca na floresta que Brittany provavelmente passou. Ela pode ter caminhado por um caminho que começou perto de sua casa. Estar na floresta à noite era assustador e perigoso, e a questão de por que uma jovem não teria medo de caminhar pela floresta na escuridão estava confundindo. A busca na floresta durou 3 dias. Mas nada foi encontrado. Quando parecia que a investigação havia chegado a um beco sem saída, a polícia foi contatada por uma mulher que estava com o irmão dela em um parque na mesma área na noite em que Brittany desapareceu. O local estava quieto e deserto, e não havia carros, exceto uma caminhonete Chevrolet com rodas distintas, dirigida pela mulher. Ela notou esse carro e até lembrou-se da placa do carro. Depois de uma verificação completa, os investigadores descobriram que o carro estava registrado para Anthony Geiger, de 23 anos. Para determinar sua conexão com o desaparecimento de Brittany, a polícia começou a investigar o passado de Anthony. Descobriram que ele era o ex-namorado de Bobbie Jo, a irmã de Brittany.
Bob Joe disse aos detetives que terminaram há cerca de um mês porque Anthony estava com muito ciúme e prestava muita atenção a Brittany. Ela também disse que começou a suspeitar que Anthony, de 23 anos, tinha sentimentos por sua irmã mais nova, Brittany, e finalmente decidiu terminar o relacionamento com ele. Recentemente, os amigos de Brittany lembraram que Anthony sempre olhava para ela estranhamente e tentava flertar com ela. A última vez que se encontraram foi no almoço, onde Anthony tentou flertar com Brittany novamente. Os detetives começaram a suspeitar de Anthony sequestrando Brittany e decidiram trazê-lo para interrogatório. Durante o interrogatório, Anthony negou estar na área onde Brittany vivia na noite de 11 de julho. Segundo ele não estava lá até o dia seguinte, 12 de julho, quando a polícia já havia começado a procurar pela garota. Ele não negou que ele se dava bem com ela e muitas vezes a via em festas e outros lugares, mas alegou que eles eram apenas amigos e que ele não flertou com ela. Anthony também afirmou que ele entendia que Brittany era muito jovem. De acordo com o testemunho de Anthony, ele passou a noite de 11 de julho em casa com sua nova namorada. Embora a namorada tenha confirmado o álibi de Anthony, os investigadores ainda o consideravam um suspeito porque sua casa ficava perto de onde Brittany morava. Os investigadores voltaram para examinar a carta que Brittany escreveu para John e notaram sinais perturbadores de que ela estava se despedindo de seu ente querido. Eles começaram a temer que Brittany pudesse estar se machucando depois de interromper seu relacionamento com o namorado. No entanto, os pais de Brittany rejeitaram esta versão, acreditando que sua filha era inteligente e determinada e não desistiria de seus grandes planos por causa de seu rompimento com o namorado. Eles acreditavam que Brittany era muito apaixonada pela vida. Depois que a investigação novamente paralisou, a polícia decidiu chegar ao público através da mídia para encontrar possíveis testemunhas. Policiais de outras áreas aderiram à investigação para ajudar. Os pais de Brittany também decidiram tomar uma atitude ativa e participaram da busca, cansados de não fazer nada e esperar. Eles decidiram que era hora de agir e começaram a ir de porta em porta perguntando às pessoas na vizinhança, mas isso não pareceu funcionar. A polícia decidiu voltar para onde tudo começou, na casa onde Brittany viveu. Mesmo que ela tivesse decidido caminhar pela floresta para encontrar seu namorado, não estava claro por que ela tinha deixado o telefone no quarto. Alguém poderia tê-la sequestrado diretamente da casa. Se sim, ela sabia que aquela pessoa era de confiança. Durante uma busca completa na casa, a polícia encontrou algo importante no quarto de Brittany, seu diário pessoal, que continha uma carta manuscrita. O conteúdo desta carta era de grande importância para a polícia, pois perfurou o véu de segredo que cercava as relações familiares de Brittany. Na carta, Brittany descreveu sua vida, seus relacionamentos com seus amigos e namorado, sua escolaridade e também focou em sua família. Ela descreveu que vem de uma família disfuncional, que todo domingo visita seu irmão mais velho na prisão, que sua mãe é uma viciada em drogas que a deixou quando ela tinha 9 anos, e que agora ela tem que morar com seu pai, de quem não é muito próxima, e suas namoradas. Brittany também escreveu que não é perfeita e que teve que fazer coisas das quais não se orgulha, mas ela não quer ser como seus pais e quer ter sucesso na vida. Ela deseja ser uma cientista forense e ajudar a resolver crimes. Após ler esta carta, a polícia expandiu o grupo de suspeitos e virou sua atenção para a família de Brittany, que não tinha sido anteriormente considerada. Os detetives começaram a verificar cada membro da família de Brittany e descobriram que um homem estava dirigindo um salão de massagens fora da casa onde morava Lori Peterson, uma amiga do pai de Brittany. Este homem atendia diferentes clientes todos os dias, mas todos os vizinhos sabiam que ele não dava massagens, apenas fornecia serviços íntimos em troca de dinheiro. Descobriu-se que muitas pessoas sabiam disso e que Lori não escondia essa atividade, distribuindo seus cartões de visita pela área. Os vizinhos também relataram que pessoas suspeitas frequentemente se reuniam na casa do pai de Brittany para usar substâncias ilegais. Para a polícia, isso indicava que a atmosfera na casa de Brittany era disfuncional, com vários homens, a maioria dos quais Lori não sabia que vinham usar seus serviços. Era possível que um de seus clientes tivesse sequestrado Brittany do abrigo. Mais de 100 policiais começaram a trabalhar para identificar todos que estiveram na casa de Jordan no mês passado, o que se mostrou uma tarefa difícil. Mais uma semana depois do desaparecimento de Brittany, em 18 de julho, a polícia anunciou a prisão de um suspeito de assassinato.
A família de Britney ficou chocada com a notícia, já que ela havia sido dada como desaparecida e seu corpo não foi encontrado. Quando uma foto do suspeito foi mostrada na televisão, a mãe de Britney, Deborah, o reconheceu. Afinal, era seu amigo de longa data, Jack Fuller Jr., de 38 anos, que frequentava todas as reuniões familiares e estava próximo deles há 20 anos. Sua filha ficou noiva do irmão de Britney, que estava na prisão. Deborah ficou em choque por ver Jack preso e acusado de assassinato, já que o corpo de Britney nunca foi encontrado. A família não conseguia acreditar que Jack pudesse estar envolvido neste caso, pois seus filhos eram amigos de Britney, e eles ainda tinham esperança de que ela estivesse viva. Fuller, um criminoso endurecido, havia ameaçado os vizinhos de sua casa durante a maior parte de sua vida adulta, de acordo com os registros do tribunal e entrevistas. Ele invadiu carros, casas e galpões de jardim, usou e vendeu drogas, ameaçou um homem com um taco de beisebol, brigou com a polícia e mentiu para eles sobre sua identidade depois de ser preso por dirigir embriagado. Ele foi preso mais de uma dúzia de vezes, só nos últimos 10 anos, e cumpriu pena na prisão estadual por roubo e violações da liberdade condicional. De acordo com os vizinhos, muitos de seus crimes não foram relatados porque as pessoas tinham medo dele. Na última vez que foi julgado, ele foi condenado a 5 anos e meio de prisão e foi libertado um ano antes de Britney desaparecer. Os pais de Britney presumiram que Jack poderia ter roubado dinheiro ou joias para comprar drogas. Mas os pais de Britney não acreditavam que ele poderia machucar sua filha. Logo após a prisão de Fuller, tornou-se conhecido como a polícia conseguiu vinculá-lo ao desaparecimento de Britney. Tudo começou com uma ligação recebida na delegacia de polícia, onde a pessoa que ligou disse que alguns dias antes, ele conheceu Jack, que havia reclamado com ele de dores nas costas que desenvolveu depois que enterrou o corpo da menina no solo arenoso. Jack assegurou-lhe que o lugar onde ele havia escondido o corpo nunca seria encontrado e perguntou como profundamente o corpo deveria ser enterrado para que os animais não sentiriam o cheiro. A polícia convidou o informante para a estação e sugeriu que ele usasse um dispositivo de escuta para se encontrar com Jack Fuller e questioná-lo sobre os crimes, incluindo o assassinato. O informante concordou e na reunião, Fuller disse a ele que havia enterrado o corpo da garota em um local remoto e que nunca seria encontrado. Embora ele tenha confessado ter cometido o assassinato, ele nunca mencionou o nome de Britney. Além disso, Fuller afirmou que precisava matar alguém que sabia demais, apontando para seu amigo Tommy, que estava no carro e não ouviu essas palavras. Os detetives tinham certeza de que Tommy sabia de algo importante que poderia ajudar a resolver o caso ou Jack Fuller não queria se livrar dele. Eles foram para a casa de Tommy e o levaram para a estação para interrogatório, mas ele recusou cooperar, dizendo que não sabia de nada. Os detetives sabiam que ele estava mentindo e, para provar seu ponto de vista, reproduziram uma conversa gravada em que Jack dizia que queria matar Tommy porque ele sabia demais. Tommy percebeu que estava em perigo e decidiu cooperar com a polícia. Ele contou a eles que na noite em que Britney desapareceu, ele e Jack estavam dirigindo pelo bairro fumando crack. Eles pararam na frente da casa de Britney, e Jack decidiu entrar para conversar com o pai dela sobre algumas coisas. Quando Jack entrou na casa, não havia ninguém lá, mas 5 minutos depois ele voltou para o carro com Britney, e ela sentou-se no banco de trás. De acordo com Tommy, ele ficou confuso e perguntou o que estava acontecendo, mas Britney não respondeu. Ela baixou o olhar, e Jack disse que estava prestes a levar Tommy para casa. Tommy afirmou que Jack o levou para casa, e quando ele saiu do carro, Britney, que estava sentada atrás, também saiu do carro e entrou na frente, no banco do passageiro, e então ele e Jack foram embora. No dia seguinte, quando se encontraram novamente, Jack não disse nada sobre o que havia acontecido no dia anterior. Pararam em um lava-rápido, onde Jack deu uma boa lavagem em seu carro, por dentro e por fora. Isso era incomum, pois ele nunca tinha feito isso antes. O atendente até brincou sobre isso, mas Jack ficou com raiva e disse a ele para cuidar de seu próprio negócio ou ele arriscaria sua vida. Tommy explicou que, quando descobriu o desaparecimento de Britney, percebeu que Jack poderia estar envolvido e perguntou diretamente o que ele estava fazendo com a garota. Jack ficou muito irritado com a pergunta e disse que a levou para casa, saindo rudemente pedindo para ele não perguntar de novo, se não quisesse problemas. Tommy presumiu que Jack havia levado Britney para a floresta para estuprá-la,
porque ele planejou usar os serviços íntimos de Laurie naquela noite, mas ela não estava em casa. Os detetives perceberam que Jack era o homem certo para eles quando chegaram para prendê-lo. Jack tinha uma lata de gasolina em suas mãos e parecia que ele ia queimar o carro dele para destruir as evidências. Sim, parecia que ele estava. Durante a busca, foi encontrado sangue no carro, e a perícia determinou que era o sangue de Britney. Depois que a polícia descobriu isso, descobriu que Jack tinha visitado um lava-rápido depois da viagem com Britney, e eles foram lá e confiscaram o aspirador. Os criminologistas encontraram partículas de areia grudadas no sangue dentro do teste do aspirador, o que não deixou dúvidas de que era o sangue de Britney. Apesar das evidências disponíveis, Jack se recusou a confessar o sequestro e assassinato de Britney. Os detetives entrevistaram todos os conhecidos de Jack, muitos dos quais estavam certos de que ele era capaz de cometer tais crimes. Durante a investigação, descobriu-se que na noite do desaparecimento de Britney, um patrulheiro viu o carro de Jack estacionado perto da floresta. Na época, não se sabia do desaparecimento de Britney. Quando o policial abordou Jack, ele disse que estava procurando por seu cachorro. A busca pelo corpo focou na área onde o carro de Jack foi visto. Policiais, unidades K9, helicópteros e voluntários participaram da busca, mas não tiveram sucesso. Os investigadores especularam que Britney estava desesperada por alguém para levá-la à casa do namorado naquela noite. Quando Jack apareceu na casa dela, ela pediu para ele fazer isso. Jack concordou em levá-la, mas, em vez disso, levou seu amigo Tommy para casa e decidiu tirar vantagem da situação, estuprando e matando Britney. No entanto, para provar isso, seu corpo precisava ser encontrado. Enquanto a polícia tentava interrogar Jack e obter uma confissão, outra testemunha se apresentou, uma mulher que afirmou saber onde Jack havia escondido o corpo de Britney. A mulher que se apresentou conhecia bem Jack e sabia de todos os seus segredos, incluindo seus hábitos e lugares frequentados. Em um dia, Jack mostrou a ela um lugar perto de uma linha de energia, sugerindo que era um local ideal para enterrar alguém, pois ninguém jamais encontraria um corpo lá. Os detetives inicialmente duvidaram da mulher, mas ela persistiu em suas informações. Ela mencionou que o local ficava em Lakewood e tinha solo arenoso, o que coincidia com o que o informante havia relatado sobre Jack reclamando da dificuldade de enterrar um corpo nesse tipo de solo. A polícia decidiu realizar uma busca na área indicada pela mulher, que ficava a apenas 3 milhas da casa de Britney. Apesar de vários dias de busca intensa, inicialmente sem sucesso, a polícia continuou suas investigações. Mais de 100 pessoas por dia vasculhavam a densa floresta na fronteira de Monmouth e Ocean Counties. Finalmente, na terça-feira de manhã, 27 de julho de 2004, 15 dias após o desaparecimento de Britney, seu túmulo foi descoberto por 3 oficiais K9 de Nova Jersey e seus cães. Seu corpo foi encontrado em um buraco, com um colar com seu nome ao redor do pescoço. Os detetives confirmaram imediatamente que haviam encontrado Britney. O médico legista que realizou a autópsia confirmou que era de fato o corpo de Britney Gregory, mas não conseguiu determinar a causa exata da morte. Embora ela tenha sofrido trauma craniano, não foi a causa direta de sua morte, pois ela foi estrangulada. O promotor executivo assistente do condado, Robert Gasser, observou que o corpo de Britney havia se decomposto durante as 2 semanas em que ficou desaparecida, tornando a determinação da causa da morte mais desafiadora. O médico legista não pôde descartar a possibilidade de estrangulamento ou sufocação, e embora o corpo de Britney não mostrasse sinais óbvios de agressão sexual, a possibilidade de estupro não foi descartada. Jack Fuller eventualmente decidiu aceitar um acordo de delação depois de consultar seu advogado. A família de Britney concordou com o acordo para evitar um julgamento prolongado e doloroso. A mãe de Britney expressou que não desejava a pena de morte para Jack, preferindo que ele passasse o resto da vida na prisão sofrendo e lamentando seus atos. Jack afirmou que Britney pediu para ser levada à casa do namorado e ele concordou inicialmente, mas parou na beira da estrada para fumar crack. Isso irritou Britney, resultando em uma briga em que Jack admitiu ter agredido fisicamente Britney. Ele reconheceu ter dado socos em seu rosto e cabeça quando ela tentou impedi-lo de fumar. Após a agressão, Britney parou de respirar, e Jack decidiu se desfazer do corpo.
No entanto, sua versão dos eventos não foi acreditada, especialmente após o médico legista encontrar evidências de estrangulamento em seu corpo, que Jack não mencionou inicialmente. Além disso, ele não explicou por que despiu completamente Brittany, levando a acusação a acreditar que o crime era sexualmente motivado. O grande júri de Ocean County indiciou Fuller por assassinato em 9 de fevereiro de 2005. Posteriormente, Fuller se declarou culpado em 18 de outubro de 2005 por causar intencionalmente lesões corporais graves resultantes na morte. Ele foi condenado a 30 anos sem possibilidade de liberdade condicional em 13 de janeiro de 2006.